O ciclo da escassez termina aqui. Faça isso agora. Você está olhando para o saldo da sua conta e sentindo aquele aperto no peito que você já conhece bem. Não é a primeira vez. Não vai ser a última se você não fizer algo diferente agora. Dia 25 do mês. A geladeira com mais espaço do que comida. Uma conta que venceu ontem. Uma promessa que você fez para si mesma no dia 1º, que foi ficando pelo caminho junto com os dias. Essa cena você conhece. Talvez você nunca tenha contado para ninguém, mas você conhece. E o que dói mais não é a falta, é a sensação de que você já tentou. Você já cortou gastos, já fez lista, já prometeu para Deus que dessa vez ia ser diferente. E mesmo assim, aqui você está, nesse mesmo lugar, com essa mesma sensação pesada no estômago. Isso tem um nome. E hoje você vai descobrir o que é, de onde veio e por que ele se repete. Não importa o quanto você tente. Porque o problema não está na sua conta bancária. O problema está num lugar que nenhuma planilha alcança. Existe um ciclo que opera em silêncio dentro de você. Ele foi construído antes de você ter idade suficiente para questioná-lo. Ele foi reforçado por vozes que você amava, por situações que você não escolheu, por um ambiente que te ensinou sem palavras que prosperidade não era para você. E ele vai continuar se repetindo, passando de geração em geração, até que alguém decida pará-lo. Essa pessoa pode ser você, hoje. Mas antes de chegar lá, eu preciso que você entenda uma coisa que a maioria das pessoas nunca para ver. A escassez que você vive não nasceu com você. Ela foi instalada. E tudo que foi instalado pode ser desinstalado. Fica comigo até o final desse vídeo. O que eu vou te mostrar aqui não é teoria. Não é mais uma lista de dicas financeiras que você já ouviu. É o mapa do ciclo que está operando na sua vida e o caminho exato para você sair dele, de uma vez por todas. Sabe aquele momento em que você abre o aplicativo do banco e já fecha antes de ver o número? Você sabe o que está lá, e você não quer confirmar. Isso não é falta de coragem. É o resultado de anos vivendo numa relação de medo com o dinheiro. Uma relação onde você nunca se sentiu no controle. Onde o dinheiro sempre parecia escorregar pelos dedos antes mesmo de você entender como. E o mais cruel desse ciclo é que ele não avisa quando começa. Ele não chega com um aviso, com uma data marcada, com um momento claro onde tudo mudou. Ele simplesmente está lá, embutido no jeito que você pensa, no jeito que você age, no jeito que você sente quando o assunto é dinheiro. Você já reparou que quando as coisas começam a melhorar financeiramente, aparece sempre alguma coisa para consumir o que estava sobrando? Uma emergência, uma compra que não dava para esperar, uma decisão que no momento parecia certa e depois não fazia mais sentido nenhum? Isso não é azar, isso é padrão. Padrão é diferente de acidente. Acidente acontece uma vez. Padrão se repete. E o que se repete tem uma raiz. A raiz do seu ciclo de escassez não está no mercado, não está na economia, não está no seu salário. Está nas histórias que você ouviu sobre dinheiro quando ainda era pequena. Está no silêncio da sua casa quando o assunto era conta a pagar. Está na frase que sua mãe repetia sem perceber, que virou uma verdade dentro de você antes que você tivesse capacidade de questioná-la. Cada família tem a sua versão dessa frase. A gente não é rico, não. Dinheiro não cresce em árvore. Isso é coisa de gente que tem sorte. Nós somos simples, simples. Como se prosperidade fosse uma falta de humildade e não uma possibilidade real. Você cresceu ouvindo isso. E o que a gente ouve com frequência suficiente, a gente começa a acreditar. O que a gente acredita, a gente vive. Então, antes de falar em método, antes de falar em estratégia, antes de qualquer passo prático, eu preciso te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha te feito antes. Qual foi a frase sobre dinheiro que você mais ouviu na sua infância? Pensa. Não precisa responder em voz alta, mas pensa de verdade, porque essa frase está operando dentro de você agora. Ela influencia como você negocia seu salário, como você gasta, como você poupa, como você se sente quando tem dinheiro e como você sabota quando ele começa a aparecer.
E o que vem a seguir vai te mostrar exatamente como esse mecanismo funciona por dentro. Porque quando você vê o ciclo com clareza, você para de se culpar. E quando você para de se culpar, você finalmente consegue agir. Existe uma herança que ninguém menciona no inventário. Ela não está escrita em cartório. Não tem testemunha, não tem assinatura, mas ela é passada de geração em geração com uma precisão assustadora. É a herança emocional do dinheiro. A sua avó viveu numa época em que guardar era sobreviver. Cada centavo escondido embaixo do colchão era uma garantia contra o pior. O mundo dela era imprevisível, e a resposta que ela encontrou foi segurar tudo com as duas mãos e gastar o mínimo possível. Isso não era fraqueza, era inteligência adaptativa para o tempo dela. O problema é que essa resposta foi passada para a sua mãe. E a sua mãe, sem perceber, passou para você. Não em palavras diretas, mas em comportamentos, em reações, em expressões faciais quando uma conta chegava, em conversas que paravam quando você entrava no cômodo, em decisões tomadas sempre a partir do medo de faltar. Você herdou uma estratégia de sobrevivência que não pertence mais ao seu tempo. E agora essa estratégia está operando no seu corpo como se o perigo ainda fosse o mesmo. Mas não é. O mundo mudou. As possibilidades mudaram. O que não mudou foi o programa rodando por baixo de tudo que você faz com dinheiro. Esse programa tem 3 comandos principais, e eu quero que você os reconheça agora. O primeiro comando é: dinheiro é escasso. Então segure o que tiver. Esse comando te faz travar na hora de investir em você mesma. Te faz hesitar antes de cobrar o que você vale. Te faz sentir culpa quando você gasta com algo que te faz bem. Porque no fundo, uma parte de você ainda acredita que o dinheiro pode acabar a qualquer momento e que você vai ficar sem nada. O segundo comando é: prosperidade é para os outros. Sabe aquela sensação de que as coisas boas acontecem com todo mundo menos com você? De que quando alguém da sua volta vai bem financeiramente, parece que é sorte, é privilégio, é algo que você não tem acesso? Esse é o segundo comando operando. Ele te coloca do lado de fora da prosperidade antes mesmo de você tentar entrar. O terceiro comando é: se você tiver muito, algo vai dar errado. Esse é o mais sutil e o mais destrutivo. É o que faz você sabotar quando as coisas começam a melhorar. Uma parte de você não se sente segura com abundância porque a abundância não era o ambiente normal da sua infância. O que era normal era a tensão. E o seu sistema nervoso aprendeu a se sentir em casa na tensão, não na tranquilidade. Esses 3 comandos não são defeitos de caráter. Não são provas de que você não tem capacidade. São respostas aprendidas em ambientes que já não existem mais. E aqui está o que muda tudo. O que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi instalado pode ser substituído. Não da noite para o dia, não com força de vontade pura, mas com consciência, com decisão e com um processo que começa exatamente aqui. Porque reconhecer o programa é o primeiro ato de liberdade. Você não está presa porque é fraca. Você está presa porque ninguém te mostrou a porta. E agora que você está vendo, agora que você está nomeando o que antes era só uma sensação vaga de que algo estava errado, a pergunta que fica é esta: o que exatamente mantém esse ciclo girando dentro de você, mesmo quando você já sabe que ele existe? A resposta para isso está mais próximo do que você imagina, e ela vai surpreender você. Você já tentou mudar. Isso eu sei. Você não está aqui porque desistiu. Você está aqui porque tentou. Não funcionou do jeito que esperava. E você quer entender por quê. E essa pergunta, por que não funcionou mesmo quando eu tentei, é a pergunta mais importante que você pode fazer agora. A resposta não está na sua falta de disciplina. Não está na sua falta de método. Está em 3 padrões que operam num nível mais profundo do que qualquer planilha consegue alcançar. Padrões que você não escolheu conscientemente, mas que estão ativos dentro de você todos os dias, influenciando cada decisão que você toma com dinheiro. O primeiro padrão se chama sabotagem no limiar. Limiar é o ponto onde você está prestes a cruzar para um novo nível. É quando o mês fecha no positivo pela primeira vez em muito tempo.
É quando uma oportunidade real aparece. É quando você sente que algo está prestes a mudar de verdade. E é exatamente nesse ponto que algo dentro de você puxa o freio. Não é acidente. É o seu sistema interno de segurança funcionando. Porque prosperidade, para uma parte de você, é território desconhecido. E território desconhecido é percebido pelo cérebro como ameaça, mesmo quando é algo bom. Então ele faz o que sempre faz diante de ameaças, te puxa de volta para o familiar. E o familiar para você é a escassez. Isso explica a compra impulsiva que aparece sempre que sobra um dinheiro. Explica a briga que acontece quando as finanças do casal começam a melhorar. Explica a decisão errada tomada no momento em que tudo parecia estar se encaixando. Você não é autossabotadora por natureza. Você é alguém cujo sistema interno ainda não aprendeu que prosperidade é segura. O segundo padrão se chama compensação emocional pelo consumo. Existe uma conta emocional dentro de você que acumula débitos ao longo do dia. Cada vez que você se cala quando deveria falar, cada vez que você coloca todo mundo na frente de você mesma, cada vez que você chega no fim do dia exausta e sem ter feito nada do que queria, essa conta fica mais negativa. E o consumo entra como uma forma rápida de reequilibrar essa conta. Não porque você é irresponsável, mas porque comprar naquele momento é a única forma de se dar algo, de dizer para si mesma, ainda que em silêncio, eu mereço ao menos isso. O problema é que a conta emocional não é paga com compra. Ela é paga com cuidado real, com limites, com presença, com escolhas que te respeitam. E enquanto você não aprende a pagar essa conta com o que ela realmente precisa, o consumo vai continuar sendo o atalho e o ciclo vai continuar girando. Observe a sua próxima compra por impulso com essa lente. Pergunte a si mesma, antes de confirmar o pagamento, o que eu estou sentindo agora? O que eu realmente estou precisando nesse momento? A resposta vai te dizer mais sobre o seu ciclo de escassez do que qualquer extrato bancário. Eu preciso que você continue comigo agora, porque o terceiro padrão é o mais silencioso de todos, e é exatamente por isso que ele é o mais difícil de enxergar. Se você está assistindo até aqui, é porque alguma parte de você já reconheceu pelo menos um dos dois primeiros. E isso significa que o que vem a seguir vai fazer sentido de uma forma que talvez nenhum conteúdo tenha feito antes. O terceiro padrão se chama merecimento condicionado. Esse é o mais silencioso e o mais devastador dos três. É a crença de que você precisa provar que merece antes de receber. Que prosperidade é um prêmio dado a quem trabalha mais, sofre mais, se sacrifica mais. Que se as coisas estão boas demais, é porque você ainda não fez por merecer de verdade. Essa crença te mantém em modo de esforço permanente sem chegada. Você trabalha muito, mas nunca sente que é suficiente. Você conquista, mas não comemora, porque já está pensando no que ainda falta. Você recebe um elogio e imediatamente minimiza, porque uma parte de você não acredita que merece ser reconhecida sem condição. E o mais perverso desse padrão é que ele se disfarça de humildade. Parece virtude, parece espiritualidade, mas não é. É uma ferida antiga usando a roupa da modéstia para continuar te impedindo de ocupar o espaço que é seu. Merecimento não é algo que se conquista com sofrimento. Merecimento é algo que se decide. É uma declaração interna que você faz sobre quem você é e o que você tem direito de receber nessa vida. E agora eu preciso te dizer algo que vai contra tudo que talvez você tenha aprendido sobre fé e dinheiro. Porque existe uma crença religiosa que reforça exatamente esses três padrões sem que ninguém perceba. E ela vai surpreender você. Se você cresceu numa casa com fé, o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga a relação entre Deus e a sua prosperidade. Para sempre. Eu preciso te fazer uma pergunta direta. Você acredita, no fundo do seu coração, que Deus quer que você seja próspera? Não financeiramente próspera no papel, não no discurso do culto de domingo, mas próspera de verdade, na sua conta, na sua casa, na sua vida cotidiana. Se você hesitou para responder, você não está sozinha. E essa hesitação não é falta de fé.
É o resultado de anos absorvendo uma teologia que, sem querer, colocou pobreza e espiritualidade no mesmo pedestal. Você já ouviu alguma dessas frases dentro de um ambiente religioso? Rico não entra no reino de Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Seja humilde, não corra atrás de riqueza. Deus cuida dos seus, não precisa se preocupar com dinheiro. Cada uma dessas frases foi retirada do contexto original, distorcida ao longo do tempo e transformada numa armadilha espiritual que mantém mulheres de fé presas num ciclo de escassez com a consciência tranquila. Porque se a pobreza é virtude, então prosperar é pecado. E nenhuma mulher que ama a Deus quer pecar. Mas isso não é o que a palavra diz. Não quando você lê com atenção e honestidade. Em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus instrui Josué a meditar na lei dia e noite para que o seu caminho seja próspero e bem-sucedido. Prosperidade. Aqui não é acidente. É fruto de alinhamento com propósito. Em Deuteronômio capítulo 8, versículos 17 e 18, a advertência não é contra a riqueza. É contra o orgulho de achar que você se fez sozinha. Deus diz que é Ele quem dá poder para adquirir riquezas. Poder para adquirir, não proibição de ter. Em Provérbios capítulo 13, versículo 22, está escrito que o homem bom deixa herança para os filhos dos filhos. Herança não é pobreza. Herança é construção intergeracional. É exatamente o oposto do ciclo que você está tentando quebrar. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é a relação com ele. O amor desordenado ao dinheiro, a idolatria, a ganância. Isso sim a palavra condena. Mas a administração consciente, a prosperidade que serve ao propósito, isso a palavra celebra. Existe uma diferença enorme entre amar o dinheiro e honrar o dinheiro. Quem ama o dinheiro o coloca acima de tudo. Quem honra o dinheiro o reconhece como ferramenta, como responsabilidade, como recurso que pode servir à família, ao próximo, ao propósito de Deus na sua vida. E aqui está o que ninguém te disse com clareza suficiente. Você não pode cuidar bem do que você foge. Você não pode administrar bem aquilo de que você tem medo. E você não pode prosperar num território que, espiritualmente, você acredita que não é seu. A fé que liberta não é a fé que resigna. Não é a fé que diz Deus proverá enquanto você não move um dedo. A fé que liberta é a que age. É a que entende que Deus trabalha em parceria com quem está em movimento. Em Tiago capítulo 2, versículo 26, está escrito que a fé sem obras é morta, não adormecida. Morta. Isso significa que crer na prosperidade, sem construir as condições para ela chegar, é uma contradição espiritual. Significa que pedir abundância enquanto você sabota, enquanto você gasta emocionalmente, enquanto você acredita que não merece, é pedir com a boca e recusar com o comportamento. Deus não abençoa contradição. Deus abençoa alinhamento. E alinhamento começa numa decisão que não é financeira. Não é espiritual no sentido religioso. É uma decisão de identidade, a mais poderosa que você vai tomar nesse vídeo. Porque antes de qualquer método, antes de qualquer estratégia, antes de qualquer passo prático, existe uma pergunta que precisa ser respondida de dentro para fora. E essa pergunta vai mudar tudo. Quem você decidiu ser? Toda mudança real começa com uma decisão que acontece antes de qualquer ação visível. Não é a decisão de cortar gastos. Não é a decisão de guardar 10% do salário. É uma decisão mais profunda, mais silenciosa e infinitamente mais poderosa do que qualquer dessas. É a decisão de quem você vai ser. Identidade não é o que você faz. Identidade é o que você acredita sobre si mesma antes de fazer qualquer coisa. E é a partir dessa crença que todos os seus comportamentos nascem, incluindo os que te mantêm presa no ciclo de escassez. Pensa comigo. Uma mulher que se vê como alguém que nunca tem dinheiro vai tomar decisões financeiras a partir desse lugar. Vai gastar como alguém que não tem. Vai poupar como alguém que não acredita que vai durar. Vai cobrar como alguém que não acredita que vale, não porque ela é incompetente, mas porque ela está sendo fiel à identidade que carrega.
Agora pensa numa mulher que se vê como alguém que administra bem, que prospera, que constrói. Ela toma decisões diferentes, não porque tem mais dinheiro, mas porque parte de um lugar diferente. A identidade vem primeiro. O comportamento segue. O resultado é consequência. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, está escrito: como alguém pensa dentro de si, assim ele é. Não como alguém age, como alguém pensa. O ponto de origem de tudo que você manifesta na sua vida financeira está no que você acredita sobre si mesma, no silêncio, quando ninguém está olhando. Então eu te faço o convite mais simples e mais difícil desse vídeo inteiro. Diga em voz alta, agora as seguintes palavras: eu sou uma mulher que prospera. Não como afirmação vazia, como declaração de identidade, como o primeiro ato de uma nova história. Se alguma coisa dentro de você resistiu ao dizer isso, se soou falso, se soou arrogante, se soou como mentira, presta atenção nessa resistência, porque ela é exatamente o ciclo que você veio quebrar. E o fato de você sentir essa resistência não significa que você não pode mudar. Significa que a mudança já começou. Agora, antes de eu te mostrar o caminho prático para inverter esse ciclo de vez, eu quero te pedir duas coisas pequenas que fazem uma diferença enorme. A primeira, se esse conteúdo já tocou em algo dentro de você, se você reconheceu algum desses padrões na sua própria vida, se inscreve no canal agora. Porque o que vem nos próximos vídeos continua exatamente de onde esse está parando, e você não vai querer perder. A segunda, pensa numa mulher que você ama, uma amiga, uma irmã, sua mãe. Alguém que você sabe que está nesse mesmo ciclo e que precisa ouvir isso hoje. Manda esse vídeo para ela agora, não amanhã. Agora. Às vezes, o maior presente que a gente pode dar a quem ama é uma verdade que a gente levou tempo para encontrar. Agora que você já sabe de onde o ciclo veio, como ele opera e quem você está decidindo ser, chegou o momento de entender como inverter o fluxo. E eu preciso ser honesta com você sobre o que isso significa na prática. Inverter o ciclo da escassez não é um evento, é um processo. Não acontece porque você assistiu a um vídeo, porque você orou com fervor, porque você colou um versículo na geladeira. Acontece porque você começa a agir de forma diferente, repetidamente, a partir de um novo ponto de origem dentro de você. E esse processo tem 3 movimentos. Eu chamo de tríade da inversão. Não porque é uma fórmula, mas porque são 3 direções que precisam acontecer ao mesmo tempo para que a mudança seja real e duradoura. O primeiro movimento é a consciência ativa. Consciência ativa é diferente de conhecimento passivo. Você pode saber que tem padrões de escassez e continuar agindo a partir deles. Conhecimento na cabeça não muda comportamento. O que muda comportamento é a consciência que entra no momento da decisão, antes de você agir no automático. Na prática, isso significa criar o hábito de pausar antes de qualquer decisão financeira e fazer 3 perguntas. De onde vem esse impulso? Estou agindo a partir do medo ou a partir da escolha? Essa decisão é coerente com a mulher que eu decidi ser? Essas 3 perguntas não vão resolver tudo de uma vez, mas vão criar uma fresta de consciência entre o gatilho e a ação. E é nessa fresta que a sua liberdade mora. Porque o ciclo da escassez sobrevive no automático. Quando você pausa, você o enfraquece. Quando você pausa e escolhe diferente, você o quebra. O segundo movimento é a ordem como ato sagrado. Eu não estou falando de planilha perfeita. Não estou falando de método financeiro sofisticado. Estou falando de uma estrutura mínima e intencional que te diz, todos os dias, que você está no controle da sua própria vida. Ordem é uma declaração. Quando você sabe quanto entra, quanto sai e para onde vai cada real, você não está apenas organizando números. Você está dizendo para si mesma e para o universo que você leva a sua própria vida a sério. E aqui está algo que pouquíssimas pessoas te contam. A desordem financeira não é só um problema prático, é um problema espiritual. Em Lucas, capítulo 16, versículo 10, Jesus diz que quem é fiel no pouco
também será fiel no muito. Fidelidade no pouco começa em saber o que você tem, em honrar o que já chegou, em não fechar os olhos para a realidade porque ela é desconfortável. Você não precisa ter muito para começar a ter ordem. Você precisa ter ordem para começar a ter muito. Comece com o básico. Quanto entra por mês? Quais são os gastos fixos? Qual é o rombo se houver um? Não para se punir com os números, mas para enxergá-los sem medo, porque o que você consegue olhar de frente, você consegue mudar. O terceiro movimento é a ação em direção ao desconhecido. Esse é o mais difícil, porque ele exige que você se mova antes de se sentir pronta. E você nunca vai se sentir completamente pronta. Isso é uma ilusão que o ciclo da escassez usa para te manter parada. Fé no sentido prático e real é agir na direção do que você ainda não vê. É investir em você mesma antes de ter certeza do retorno. É cobrar o que você vale antes de se sentir totalmente segura. É dar o primeiro passo antes de ver a escada inteira. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fé é definida como a certeza daquilo que se espera e a convicção do que não se vê. Convicção do que não se vê, não conforto, não garantia antecipada. Convicção. E convicção se demonstra com movimento. O ciclo da escassez te paralisa com perguntas que não têm resposta antes da ação. E se não der certo? E se eu perder? E se não for o momento certo? Essas perguntas não têm resposta antes de você agir. Elas só se respondem no caminho. Então a pergunta que importa não é se você está pronta. A pergunta é qual é o menor passo possível que você pode dar hoje na direção de quem você decidiu ser. Não o passo perfeito, o menor passo real. Porque movimento gera movimento. E o ciclo que você está quebrando não precisa de um gesto grandioso para começar a ceder. Ele precisa de consistência, de escolhas pequenas e repetidas que somam ao longo do tempo numa vida completamente diferente. E para consolidar tudo isso, o que vem agora vai te guiar por um ato que não é uma tarefa, é um ritual. E ele vai marcar de forma concreta e simbólica o momento em que o ciclo da escassez terminou na sua história. Existe uma diferença entre saber e marcar. Você pode saber muita coisa e não mudar nada. Mas quando você marca um momento, quando você cria um antes e um depois dentro de você mesma, alguma coisa se move num nível que vai além da informação. É por isso que culturas de todo o mundo, ao longo de toda a história, usaram rituais para marcar transições. Não porque são supersticiosas, mas porque o ser humano precisa de momentos concretos para internalizar mudanças profundas. O batismo não é só água. O casamento não é só papel assinado. A ceia não é só pão e vinho. São atos físicos que carregam peso espiritual e psicológico. O que eu vou te propor agora é um ritual de encerramento de ciclo, simples, poderoso e possível de fazer ainda hoje, independente de onde você estiver. Você vai precisar de uma folha de papel e de uma caneta, nada mais. Na primeira metade da folha, você vai escrever a crença de escassez que mais te limitou até hoje. Não uma lista. Uma. A principal. Aquela que apareceu na sua cabeça enquanto você assistia esse vídeo. Pode ser, eu nunca tenho dinheiro suficiente. Pode ser, prosperidade não é para mim. Pode ser, eu não sei administrar. Pode ser qualquer frase que você reconhece como verdade antiga que não te serve mais. Escreve com detalhes. De onde ela veio? Quando você começou a acreditar nela? Como ela se manifesta na sua vida hoje? Não para reviver a dor, mas para ver com clareza o que você está encerrando. Depois você vai colocar a caneta sobre a folha, olhar para o que você escreveu e dizer em voz alta, com convicção. Não com raiva, com convicção. Esse ciclo termina aqui, não amanhã, não quando eu estiver pronta. Aqui. Pode parecer simples demais para ser poderoso, mas eu te garanto que quando você disser isso em voz alta, algo vai acontecer dentro de você. Uma resistência, uma emoção, uma leveza. Qualquer que seja a resposta do seu corpo, ela é real. E ela é o sinal de que você tocou em algo verdadeiro.
Na segunda metade da folha, você vai escrever a sua declaração de identidade nova. Uma frase que começa com eu sou, não eu quero ser, não eu vou tentar ser. Eu sou, presente, declarativo, definitivo. Pode ser, eu sou uma mulher que administra a sua vida com sabedoria e fé. Pode ser, eu sou uma mulher que prospera e que usa essa prosperidade para servir. Pode ser, eu sou uma mulher que quebrou o ciclo da escassez na minha geração. Escreve a frase que ressoa com quem você decidiu ser. Antes de guardar essa folha, fotografa ela. Depois vai nos comentários e posta essa foto ou escreve a sua declaração de identidade nova por escrito. Lê o que as outras mulheres escreveram, porque você não está fazendo isso sozinha. E ver que outras pessoas estão nessa mesma virada vai te dar uma força que nenhum áudio motivacional consegue dar. Guarda a folha num lugar onde você vai ver. Lê em voz alta todos os dias durante 30 dias. Não como magia, como treinamento, como o ato diário de reforçar uma identidade nova até que ela se torne mais natural do que a antiga. Porque é assim que o ciclo se quebra de verdade. Não com um único gesto dramático, mas com a repetição consciente de uma nova verdade sobre quem você é, até que o seu comportamento, as suas decisões e os seus resultados comecem a refletir essa verdade. Você acabou de fazer algo que a maioria das pessoas nunca faz. Você parou, você olhou, você nomeou, você declarou. E agora você tem nas mãos algo concreto, algo seu, algo que ninguém pode tirar de você. O que vem a seguir é o encerramento. E eu escolhi essas palavras com muito cuidado, porque a última coisa que você vai ouvir nesse vídeo é a coisa que eu mais quero que fique com você. Você chegou até aqui. E independente de como foi esse caminho, se você pausou, se você voltou, se você precisou de um momento para respirar no meio, o que importa é que você está aqui agora. E eu preciso que você entenda o peso disso. A maioria das pessoas fecha um vídeo nos primeiros 3 minutos, vai para o próximo, consome sem parar e não muda nada. Você ficou, você ouviu, você fez o ritual, você escreveu a sua declaração. Isso não é pouco. Isso é o começo de uma história diferente. E eu acredito, com tudo que eu tenho, que você não chegou até aqui por acidente. Você foi direcionada. Porque existe algo dentro de você que ainda acredita que é possível viver diferente. Que ainda recusa aceitar que o ciclo da escassez é o seu destino. Que ainda tem fome de uma vida que faça sentido, que tenha propósito, que tenha paz financeira sem culpa e sem medo. Honra isso. Honra a mulher que, mesmo cansada, mesmo cheia de dúvidas, mesmo depois de tantas tentativas, ainda está aqui, buscando. Essa mulher merece prosperar, não como recompensa por sofrimento, mas porque prosperidade é o ambiente natural de quem vive alinhada com o seu propósito. O ciclo que você herdou foi real. A dor que ele causou foi real. Mas ele não define quem você é. E a partir de hoje, ele não define mais o que você vai construir. Nos comentários, escreve uma palavra. Só uma. A palavra que representa como você quer se sentir daqui a 30 dias. Lê os comentários das outras mulheres que estão nessa mesma jornada. Porque transformação acontece mais rápido em comunidade do que no isolamento. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso. Compartilha esse vídeo com uma mulher que você ama e que precisa ouvir que o ciclo dela também pode terminar. E lembra da última coisa que eu quero deixar com você hoje. O ciclo da escassez termina onde uma decisão começa. Você já tomou a sua.